Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do plano 5. Aqui também eu fiz um gráfico aqui do Trading Economics, comparando o crescimento dos juros brasileiro. Como você pode ver aqui, o crescimento dos juros brasileiro ainda está em queda, tá? Se a gente for considerar que desde 2020, se a gente for observar, tem uma tendência de queda. Mas existe a volatilidade, ou seja, no próprio juros existe a volatilidade, sobe e desce exatamente devido a questões econômicas que o país vai vivendo. Para você ter uma ideia, o outro gráfico aqui é a situação da Argentina. Olha como está a situação da Argentina. Teve um período maior, de volatilidade maior do crescimento dos juros, mas diferente do Brasil, ele está em tendência de alta. Então a situação da Argentina é pior do que o Brasil. Então está nesse nível aqui, ó. Já pensou? Então você tem que atentar a esse fato aqui também quando você investe nos países. Tem um período mais alto aqui, volatilidade de juros aqui no governo argentino. Temos aqui agora uma outra situação, Estados Unidos. Como eu falei novamente, aqui, ó, a gente sempre em tendência de queda dos juros, enfrentando aí uma volatilidade. E diferente aqui do que a gente tinha lá na Argentina, os Estados Unidos caiu drasticamente, né, passando lá até 0%, aí subiu novamente um pouco aqui nesse período. Então, de repente, tem uma tendência de aumentar os juros lá pelos Estados Unidos. Então, de acordo com aqueles resultados das instituições, o que um governo, o que um investidor lá nos Estados Unidos poderia estar interessado no Brasil? Exatamente na questão dos juros, né? Os juros, o retorno aí que o nosso governo paga é muito maior que o retorno lá. A gente está falando de títulos públicos, né? Título de dívida. Então, eles teriam um retorno muito maior aqui no Brasil do que lá nos Estados Unidos, que está aí na faixa do 0% ou 1%, né? Então, por isso que a gente tem ali um grau especulativo. Para países, por exemplo, como a Argentina, a gente já está ali no nível especulativo, né? Não de investimento, já está especulativo. A Argentina já até caiu além disso, né? Já passou do especulativo, já está em alto risco, né? Risco substancial, né? Que a gente chama. Mas não é só a parte de título de dívida, né? Que está envolvida aí. Porque muitas empresas vivem de dívidas também. Qualquer empresa que você tem lá negociada na Bolsa Brasileira está com dívida. Então é isso que você tem que levar em consideração também. Não só na parte de renda fixa, mas também na parte de renda variável. Aqui novamente, aqui eu tenho a Suécia em queda, zerando ali, né? E Brasil também em queda. Só que a faixa da Suécia é bem diferente da nossa, né? A faixa da Suécia lá está na faixa do zero, né? A gente está ainda na faixa das dezenas, 2 dígitos de juros, né? Por último, a gente tem também Reino Unido, também está no mesmo nível, né? 0% ali de juros. Só que também tem aquela questão do risco-retorno que a gente sempre fala, né? E por falar em risco-retorno, o que eu vou mostrar agora para vocês ali, a gente vai falar mais lá na frente sobre o Markowitz, mas só lembrando rapidamente, eu vou mostrar um gráfico lá. Então o Markowitz, ele permite, dentre outras coisas, tá? A gente não vai falar sobre o Markowitz no sentido de portfólio, carteira de investimentos. A gente mostrou lá a questão do risco e aqui o retorno. Então o Markowitz, ele permite você identificar rapidamente onde está o nível de risco de um determinado país, um determinado ativo, né? Por exemplo, se você observar aqui, tem um baixo risco, um alto risco, baixo retorno, que vai ser inclusive a situação do Brasil. Você vai ter ali um médio risco, um alto retorno lá para os Estados Unidos. Então com isso você consegue situar, claro, eu estou utilizando dados passados aqui, tá? Dados passados? Como assim dados passados? Sim, porque se a gente não utilizar dados passados para a gente fazer uma análise, o que a gente vai utilizar? Não tem. Então a gente tem que utilizar dados passados. Qualquer analista, seja analista técnico, analista fundamentalista, e aqui é na análise quant, a gente utiliza dados passados para tirar insights, para prever, de certa forma, estimar resultados futuros. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.